Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos aqui na ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao Senado no Estado. Foram convidados os candidatos cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre suas propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E quem participa hoje da série é a professora universitária Desirê, candidata ao Senado pelo PDT. Curitibana, Desirê tem 47 anos, é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutora em Ciência Política, já atuou no Tribunal Regional Eleitoral como técnica e também como analista judiciária, antes de iniciar a sua carreira acadêmica. Na Federal, é professora da disciplina de Direito Constitucional e Eleitoral e o estudo da política sempre esteve na carreira da pesquisadora, inclusive com experiências internacionais. Desirê, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Juliana. É um prazer falar com você e com todo mundo que está escutando a gente. Apesar da política sempre fazer parte aí da sua trajetória, a sua filiação ao PDT veio no ano passado, né, Desirê? E esse ano já se candidatou para uma vaga ao Senado, né, uma grande disputa. Quais são as pautas que você pretende, então, levar para serem discutidas aí no Congresso? Me parece que a gente precisa recuperar o papel do Senado da República. O Senado, além de ser uma Câmara que vai trabalhar ali com a construção da legislação federal e, portanto, determinar os grandes temas que vão regulamentar a nossa conduta, como, por exemplo, o que vai ser criminalizado, quais são as grandes direções para a educação, para a saúde, o Senado também serve como forma de controlar o Poder Executivo. Controlar não só pela avaliação de como foram gastos os recursos públicos, mas o Senado é aquele que aprova as indicações da Presidência da República para ocupação de cargos. E, às vezes, cargos vitalícios, como é o caso de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado precisa estar à frente dessa representação da sociedade para cuidar, para compor, para fazer parte, como uma instituição democrática, da manutenção da Constituição brasileira e da democracia brasileira. Isso me parece que o Senado não tem feito de maneira muito atenta. Não só, às vezes, falha, fazendo com que algumas propostas contra a Constituição sejam aprovadas, como, por exemplo, a emenda de teto de gastos, mas também não fazendo uma análise muito cuidadosa dessas indicações da Presidência da República para a ocupação de cargos. Certo. E quais são os seus grandes projetos que pretende trabalhar chegando ao Senado? A primeira coisa é recuperar a Constituição de 1988. Nós tivemos aí várias emendas à Constituição que destruíram uma parte do projeto de Estado Social, como, por exemplo, a emenda de teto de gastos, a reforma trabalhista, algumas reformas da Previdência. Tudo isso precisa ser reconstruído. Até mesmo a emenda da reeleição, que permite a reeleição de quem está na chefia do Poder Executivo, é algo a ser discutido, porque cria uma desigualdade muito grande na disputa eleitoral. Mais do que isso é uma tarefa urgente, é fazer com que as pessoas possam comer. Quem diria, Juliana, que em pleno século XXI, eu achando que a gente já está discutindo direito espacial, né, como se organizariam as viagens espaciais, e a gente está falando de fome. Há pessoas hoje passando fome no Brasil, há paranaenses passando fome. Então, tratar de uma maneira urgente isso, com a criação de uma renda mínima universal, que faça com que as pessoas possam comer e, então, se preparar aí para o seu desenvolvimento pessoal, para entrar no mercado produtivo, para fazer parte dessa construção. Então, a renda mínima universal é aquela medida mais urgente, que faria parte aí desse primeiro momento, com a desconstrução do que foi afastado da Constituição. Aí também teríamos que trabalhar com a saúde e a educação, que são 2 temas muito importantes para o PDT, principalmente a educação em tempo integral, não só permitindo que as pessoas pudessem participar em contraturno de atividades dentro das escolas, com atividades recreativas, artísticas, esportivas, não pode ser só mais do mesmo, porque essa meninada aciona a informação a qualquer momento no Google, mas algo que faz com que essa pessoa possa desenvolver de maneira mais plena. E com política de permanência. Às vezes, falar para algumas pessoas, a gente vai manter a criança e adolescente o dia inteiro na escola, pode ser algo extraordinário. Algumas famílias, hoje em dia, no entanto, precisam dessas crianças em alguma atividade que leve recursos para casa. Então, combinando com a renda mínima universal e com uma política de permanência, com bolsas para que essas crianças e adolescentes possam se desenvolver, é algo urgente. Repensar a saúde, fazendo uma racionalização melhor para que os municípios não acabem contratando profissionais de medicina por salários que não conseguem pagar. Pensar isso, pensar uma saúde mais plena, uma saúde nutricional. E o que me move também é a questão da transparência.
A gente tem uma gestão pública que ainda não é muito transparente, né? Muitos decretos de sigilo, muita dificuldade em acompanhar como está sendo gasto o recurso público. Então, essa transparência é essencial. Enfim, o meu projeto, na verdade, é um projeto de igualdade, em que as pessoas tenham aí acesso aos direitos de maneira igualitária, que a gente não tenha uma cidadania de primeira, de segunda e de terceira classe, que a gente não tenha uma saúde de primeira, de segunda e de terceira classe e uma educação assim também. Né, que as pessoas possam, de fato, plenamente se desenvolverem. E aí um olhar muito especial que vem também do PDT, vem da Carta de Lisboa, vem do Estatuto do Partido, com os grupos que foram minorizados, com as minorias, né, as chamadas minorias, que às vezes são maiorias, mas de poder são sempre minorias. Certo, Desirê. E esses são os assuntos que você pretende levar para serem discutidos, né? Mas a gente sabe que tem aqueles que já, né, estão na fila para serem discutidos aí, né, entre o final desse ano, ainda ano que vem, as reformas. Você já tem um posicionamento formado? Como é que você pretende seguir quando entrarem esses assuntos em pauta? A gente precisa fazer com que a sociedade participe dessas discussões, né? Que a pessoa que está representando o Paraná, os outros estados no Senado, não pense só com a sua cabeça, com a sua experiência. Então, trazer essas pessoas para discutir, por exemplo, o ICMS, que parece uma grande ideia. Todo mundo quer uma redução de preços de energia elétrica e de combustíveis, mas o impacto que isso tem nas contas do Estado é imenso. O ICMS é responsável por grande parte da arrecadação dos estados. E essa arrecadação não é para o Estado fazer propaganda institucional, é para pagar pessoas que trabalham com saúde, com educação e por aí vai. Então, o ICMS, que me parece que vai ser um dos grandes debates que a gente vai ter, até para recuperar esse espaço de decisão dos estados, precisa ser explicado para a população. Precisa ser discutido com isso. Fazer uma política diferente, né? Uma política que escute. Talvez aí minhas décadas, né, de professora me ajudem nisso, né, de saber escutar e saber, enfim, mostrar qual o caminho que me parece mais adequado. Porque senão a gente fica muito no discurso eleitoreiro, um tanto quanto populista, tem que reduzir os preços. Tá, mas vamos reduzir o preço mexendo na política da Petrobras, não mexendo na arrecadação dos estados, porque isso vai gerar um grande efeito. Me parece que esse é um dos grandes temas. Outro tema importante é o tal dos auxílios que estão pintando, apesar de que tudo indica que vão terminar logo no final do ano. Enquanto houver gente passando fome, a gente precisa pensar nisso. E aí a minha proposta é que a gente tenha uma renda mínima, universal, e que não seja aí dependendo do momento político-eleitoral, e sim uma garantia para que as pessoas não precisem se preocupar com o que vão comer, e sim se preocupar com planos. Meu grande sonho é que as pessoas tenham um horizonte amplo de possibilidades e não fiquem apenas tentando sobreviver a cada dia. Certo, e você citou, né, suas décadas de estudos acadêmicos, né, atuando como professora, também teve vivências internacionais no México, Califórnia também, né, pelo que a gente pesquisou por aqui. E como que você acha que essas experiências podem efetivamente contribuir para o teu projeto no Senado? Como eu estudei teoria política, mas também política constitucional, dos meus temas de pesquisa é o direito parlamentar. Ou seja, não só a construção de projetos de lei, o que cabe a cada parlamento, o que cabe à Assembleia Legislativa, o que cabe à Câmara e ao Senado, o que cabe às câmaras municipais. Eu também entendo como é que funciona a lógica, né, de bancadas, de frentes, de preferência, de pedido de urgência. Então, isso no aspecto de funcionamento formal vai me ajudar neste ponto. Além disso, conhecendo experiências de outros países, algumas políticas que já foram implementadas em outros lugares, conseguindo esse diálogo com pensadoras e com representantes também fora do país, eu imagino que eu consiga aí estar à frente do que o Paraná precisa, para uma representação de fato de qualidade, de fato que faça jus ao povo paranaense. Então, conhecer a parte do funcionamento das instituições certamente vai me ajudar a fazer uma representação mais adequada. Então, tem uma parte teórica, né, que a gente, enfim, tem que saber como transformar isso em ação. Sim, essa é exatamente essa pergunta, isso, né? Como levar isso, né, para um lugar de discussão onde realmente ali vai poder decidir algo. Quando a gente criou Política Poder para Mulheres, a ideia foi exatamente essa, transformar toda aquela teoria, todo aquele conjunto de estudos que a gente tinha feito em ação de transformação social e preparar mulheres para o campo político-eleitoral. Isso foi feito já, a gente fez nesses 5, 7 anos já, né, de política poder para mulheres. Então, a ideia também é essa, né, sabendo como funciona, fazer uma representação melhor, que não erre a competência de cada, saiba acionar os caminhos corretos, né, isso tudo eu sei fazer. A grande questão é fazer com que o Paraná me conheça, né, porque, enfim, quando a gente ingressa na política com uma campanha tão curta, em que quase tudo é proibido, o grande desafio é me apresentar ao eleitorado.
Sim, sem dúvida. Inclusive, você falando dessas suas experiências, pretende trabalhar por uma reforma política, algo nesse sentido também? Eu tenho vários escritos sobre reforma política, talvez seja o tema mais discutido da face da Terra, né? Eu tenho uma fala que mostra que, antes mesmo do Brasil ser Brasil, então, quando a gente estava convocando aí eleições para representação nas Cortes Gerais de Lisboa, já havia editoriais de jornais aqui no Brasil, no então ainda não Brasil, defendendo a reforma política. Me parece que é uma panaceia. Não precisa de tanta coisa. Talvez desfazer algumas reformas, como, por exemplo, a emenda da reeleição. Isso a gente precisa discutir. Então, uma contra-reforma talvez seja necessária. Outra coisa, essa campanha é curtíssima, em que a gente está quase tendo que aprender a pedir voto por telepatia, porque não pode praticamente nada. Eu andava com a meninada, né, dando aula na rua, eu gosto de dar aula de propaganda eleitoral na rua, ali da Santos Andrade até a Boca Maldita. Antes a gente pegava um monte de propaganda e via os cartazes, né? Agora não. Agora a gente às vezes pega um santinho que parece que a pessoa está te passando algo ilícito, né? Ilegal ali, alguma coisa proibida, porque é muito difícil a gente encontrar a propaganda de maneira evidente. Isso só é positivo para quem já está no jogo, ou para quem tem um capital vindo de um outro lugar, ou um capital financeiro muito alto, nem recursos próprios para se lançar e aí conseguir um alcance de propaganda muito, muito elevado, ou ainda quem tem essa notoriedade derivada de outro campo, né? Infelizmente, gente, professoras não têm essa notoriedade toda, né? Então, a gente precisa de espaço de propaganda. Então, uma contra-reforma que permita uma comunicação política mais ampla, porque hoje é muito, muito difícil para o eleitorado saber quem é candidata. A gente exige muito, o custo de informação é muito alto, porque não está na rua, né? Não está em qualquer lugar, não pode coisa nenhuma. E aí também aumentar, então, o tempo de campanha e aumentar as possibilidades de comunicação com o eleitorado, né? Não vai medir adesivo, né, gente? Não vai fazer ali que não pode uma placa na casa de alguém, que só pode um adesivo se ele for de plástico. Me parece que a gente tem um pouco aí de excesso nesse controle. Qual que é a grande justificativa para isso? As campanhas ficaram muito caras, pois as campanhas não ficaram mais baratas depois de todas essas proibições. Ao contrário, a única coisa é que aumentou a desigualdade. Então, uma contra-reforma em relação a isso. Eu defendo o sistema proporcional. Eu sei, gente, que a maioria aí acha que o sistema distrital vai salvar a gente no naufrágio. Não vai. É muito ruim a forma de eleição por distritos, porque a gente perde a possibilidade de eleição de representação de minorias e muito voto é perdido, muito voto é desperdiçado. Sem falar do desenho dos distritos, né? Que, enfim, existe aí na literatura, principalmente estadunidense, toda uma discussão sobre isso. Como você pode ganhar uma eleição, mesmo com menos gente votando em você, desde que você tenha um desenho de distritos favoráveis. Além de isolar minorias pelo desenho dos distritos, enfim, todo um problema. Eu também defendo que a proibição completa de doação de empresas para campanhas eleitorais não teve efeitos positivos, né? Muitas vezes o que a gente teve foi menos transparência. Hoje a gente não sabe que grupos estão apoiando as candidaturas. Então, rever um pouco isso para que não fique tão custoso, tão caro para o Estado brasileiro a disputa eleitoral. Hoje o fundo eleitoral é algo absurdamente alto, ainda mais num país com tantos desafios. Sim, claro que trazer as mulheres, né, para a política é uma das suas bandeiras, né, e já vem trabalhando isso já há alguns anos. Não é à toa que criou o grupo que você já citou, inclusive, que é a Política Por e de para Mulheres. Você acha que essas eleições de 2022, elas podem representar um avanço nesse tema? É a tua esperança? É a tua grande bandeira, a tua candidatura? É uma das grandes bandeiras. Às vezes a gente, quando vê uma mulher na política, a gente acha que a mulher só está representando ali a discussão de gênero. Eu quero discutir tudo. Eu quero discutir matriz energética, eu quero discutir infraestrutura, eu quero discutir tributação, né? A reforma tributária é um dos grandes desafios para a gente ter um país mais justo. Mas, sem dúvidas, a participação das mulheres na política é algo que me interessa e faz parte do meu sonho. Qual que é o meu sonho? Eu tenho uma filha de 15 anos. O meu sonho é que a minha filha de 15 anos não precise fazer esse debate mais. Que a gente está fazendo desde 1793, pelo menos de maneira documentada, né? Ou seja, que as próximas gerações possam ter novos desafios e não exatamente esse desafio. Como que a gente vai poder fazer isso? Bom, primeiro reconhecer que as cotas, como foram feitas de maneira falsa. Por que eu digo isso? Porque quando se criaram as cotas de 20% de candidaturas, os partidos que antes podiam apresentar 30 nomes para 30 cadeiras, passaram a poder apresentar 36 nomes, 120%. Então, as mulheres sempre estiveram fora disso. Quando isso vai para 30% em 97, os partidos passam a poder apresentar 150% das cadeiras.
Ou seja, as mulheres sempre estiveram fora dessa disputa. Era só ali para dizer que estavam fazendo alguma coisa por conta das pressões internacionais, já que o mundo inteiro estava discutindo isso. Então, as cotas de candidatura não funcionaram no primeiro momento. Agora, com a direção de tempo de TV e de fundo partidário para essas candidaturas, eu espero, sinceramente, que a gente tenha um efeito mais positivo nessa campanha eleitoral. Porque o grande desafio das mulheres na disputa é a visibilidade. A gente quase não tem patrimônio próprio para colocar na disputa, a gente exerce uma série de outras funções, né? Inclusive, algumas pessoas chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado, né? Esse dever de cuidado. As mulheres também têm um certo controle social que os homens não têm. Onde é que está a minha filha agora que eu estou fazendo campanha, né, nesse primeiro dia? Para um homem, jamais isso se pergunta, né? Então, tem esses desafios. É só a gente pensar como o adjetivo público e pública funciona diferente. Um homem público é um homem respeitável. Uma mulher pública, às vezes, é algo negativo, né? E como as características da política são boas quando exercidas por um homem. Um homem é líder, é assertivo. Uma mulher é arrogante, né? Uma mulher é intragável. A gente viu isso na nossa história e em histórias de outros países também. Então, encher de mulheres a política faz com que isso venha a melhorar. A gente vai mudar as mentalidades, mudando a composição do parlamento. E aí não basta só as cotas de candidatura. É preciso que as cotas de candidatura, primeiro, sejam explicáveis, porque esse 30% me parece meio cabalístico, porque da onde 30%? Se nós somos metade da população, mais da metade do eleitorado, e quase 44% das filiações partidárias, então é um número inexplicável. Mas, além disso, outras políticas de permanência. A gente tem hoje a bancada feminina na Alep, a gente tem a exigência, né, o compromisso de candidaturas ao governo do Estado. O nosso candidato Ricardo Gomide já fez, foi o primeiro a assinar essa carta compromisso de nomear um secretariado e o segundo escalão com paridade de gênero, metade de mulheres. Isso também é importante. E quem sabe, se isso não funcionar, pensarmos inclusive em reserva de cadeiras nos parlamentos, né, na Assembleia, na Câmara, no Senado e nas câmaras municipais para as mulheres. Né, pensar assim, como que a gente vai ingressar isso de maneira mais forte. Eu espero que não precise. Eu espero que daqui a 5, 10 anos olhem para a gente e falem assim, por que vocês defendiam isso? Não faz o menor sentido, as mulheres estão completamente integradas. Mas enquanto for necessário, a gente precisa pensar para que as políticas públicas sejam pensadas também por mulheres. Para que a gente não tenha um desenho de cidade onde numa passarela de viaduto, onde uma passarela de BR, passe um carrinho de bebê. Porque, às vezes, as pessoas que estão desenhando aquilo nunca empurraram um carrinho de bebê e não sabem que é necessário. Uma cidade que não seja hostil para as mulheres, porque ela é pensada por iluminação, por mobilidade, também por mulheres. Parece tão óbvio, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não alcançou esse ponto. Está preparada para enfrentar um cenário hostil também dentro do Senado? Um dos temas que a gente estuda e faz discussões e tem grupos de observatório, né, e a própria autoridade eleitoral está fazendo isso, o TSE, é a violência política de gênero, que não vai pegar só quem está se candidatando, vai pegar quem já está no mandato e vai pegar também as próprias engajadas no processo, né, afiliadas e mesmo as eleitoras. Eu estou preparada. O fato de eu ter entrado nessa disputa com tantos anos de experiência em sala de aula, que também muitas vezes não é um ambiente, não é tão hostil, não vou mentir para vocês, mas, enfim, é um ambiente de embate. A academia também é um ambiente de embate. Né? Os grandes congressos, os grandes palestras, seminários, têm diferenças de ideias, mas nunca tem ataques pessoais. Então, o grande desafio para a gente vai ser mostrar as mulheres não vão sofrer ataques pessoais. Você pode discordar das minhas ideias, achar que o voto distrital vai salvar aí o Brasil do grande problema da insatisfação política com a representação. Isso você pode atacar. O fato de eu ser mulher não pode ser uma hipótese. E aí eu vejo que cada vez que a gente tiver mais mulheres ali, a gente vai alargando um pouco mais a passagem. É como se a gente fosse colocando o pezinho na porta, dizendo, ó, venha por aqui, que aqui eu já passei. Então, estou preparada para isso. Né? Imagino que esses anos todos de embates me ajudarão a enfrentar esse tipo de violência, embora ela seja sempre inaceitável. Né? Nós não podemos ver ali os corpos de mulheres sendo atacados simplesmente por serem mulheres. Não significa passar pano para tudo que uma mulher disser. Ela pode estar absolutamente equivocada na sua análise. Isso nós podemos discutir. O fato de eu não pertencer à política, isso é indiscutível. Isso eu não aceito. As mulheres podem, devem, são absolutamente necessárias nesse espaço de tomada de decisão.
Desirê, como é que você prevê essa campanha? Quais são as principais dificuldades? A gente está iniciando agora, né? Está nesse início de campanha eleitoral, que vai ser curtíssima, como você já, né, já mencionou, inclusive. O que você vê de dificuldade pela frente? Apesar de ser ainda desconhecida pelo grande público, tem por trás um partido muito tradicional, né, que é o PDT. Como é que você vê esse cenário? Eu espero contar, né, com essa capilaridade que o Partido Democrático Trabalhista tem, né, e a gente aí vai estar junto com a campanha do presidenciável Ciro Gomes e com a campanha do governador Ricardo Gomide, então a gente também vai ter esse alcance, e conto também com a possibilidade de debates. Né? A gente estava sonhando com os debates, porque me parece que é o grande momento que o eleitorado consegue contrapor posições, contrapor posturas. Ah, essa pessoa pensa desse jeito, essa outra pessoa pensa desse jeito. Então é mais fácil. Às vezes, num horário eleitoral gratuito, isso não é... As pessoas não conversam, parece um monte de monólogo, né? Pessoas falando sozinhas ali, uma atrás da outra, às vezes sobre temas diferentes. Fica muito mais difícil para quem está assistindo ver a diferença entre as propostas, os partidos, as próprias pessoas que estão se apresentando. Então, eu espero que a gente tenha debates para que as ideias fiquem cada vez mais evidentes, né? Quais são as propostas, qual é a visão de mundo, que o horário eleitoral gratuito sirva minimamente para isso. A gente conta aí com um bom tempo. Bom não, né? Porque a gente foi pensar nos velhos tempos, né? Que as pessoas podiam, inclusive, fazer pausas dramáticas. Agora não pode mais, né? A gente, até o tempo de horário eleitoral gratuito, além de em número de dias, em número de minutos também diminuiu bastante. E também contamos aí com a possibilidade de construir isso por meio de entrevistas. Então, agradeço vocês aí também por estar me recebendo. E também pela comunicação direta com o povo. Né? Colocar o bloco na rua, né? Me apresentar aí como candidata e, enfim, conseguir apresentar quais são as minhas principais pautas para uma representação no Senado que seja, de fato, uma representação atenta do Senado, porque o que a gente tem hoje é praticamente uma ausência de representação. Espaço digital é um desafio para você também? Espaço digital, a gente vai aprendendo, né? Porque é uma linguagem que é um pouco mais desafiadora. Às vezes a gente não consegue estabelecer debates no espaço digital por conta da maneira como há um comportamento ali, às vezes até artificialmente criado, robôs, etc. Mas estamos também aí contando com isso, inclusive com discussões ao vivo, spaces, lives, todos esses nomes em inglês que a gente aprendeu a falar nos últimos tempos, e também colocar ali algumas das propostas, tanto no Instagram quanto até no TikTok, quem diria, a prof no TikTok, né? Mas no TikTok, também ali no Facebook e no Twitter. Certo. E, claro, obedecendo as regras, né? Como você falou, está tudo muito rigoroso, vale o mesmo, né, para o digital. Está conseguindo se movimentar nesse sentido? Estou. E mais que isso, né, Juliana? Eu dou aula disso, né? Então, eu não posso nem dizer que eu não sabia. Então, eu estou muito atenta com isso. Né? A equipe criativa está meio assim comigo, né? Porque eu falo, não pode, tem que estar isso, tem que estar aquilo, porque, enfim, eu sempre defendi que para que a gente tenha... É como no futebol. Para que a gente tenha um resultado justo, é preciso que todo mundo siga as regras que estão sendo colocadas. Então, eu estarei seguindo essas regras, ainda que veja que elas, talvez algumas precisem ser mudadas. No entanto, enquanto elas estiverem valendo, a minha campanha vai seguir todas as regras, sem ataques pessoais, claro, discutindo questões relevantes, inclusive em relação à possibilidade de algumas candidaturas, porém sempre dentro das regras do jogo democrático. Como é que você se vê dentro do cenário da disputa em relação aos seus adversários? É muito difícil fazer essa leitura no início da campanha, né? A gente tem gente aí que está tentando o quinto mandato. O quinto mandato, gente, né? Já são 32 anos no Senado, querendo aí chegar a 4 décadas no Senado da República. E a gente tem outras pessoas aí que trouxeram essa notoriedade de outros lugares, né? De outras construções. No meu caso, o grande desafio vai ser conseguir fazer com que o meu nome tenha tanto alcance quanto dessas pessoas. E aí sim, a gente vai conseguir se colocar aí na disputa de maneira competitiva. Desirê, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos, inclusive para encerrar a conversa, qual que você acha que é o papel de um senador ou de uma senadora? Qual que é o papel dos partidos nesse atual cenário político de polarização? Primeiro, reconstruir o que é política. Política não é briga de torcida organizada. Não é você xingar, você, às vezes, desejar até o mal para uma pessoa que está usando uma cor diferente. A política é a construção de consensos, é o diálogo permanente. É você conseguir chegar a uma construção coletiva, ainda que não seja exatamente o que você sonhava. Há aí um espaço de construção, de colocação das suas ideias, mas você também tem que
conversar com essas outras pessoas. A política é construção conjunta. Ninguém faz política individualmente. Então, recuperar esse espaço da política é um grande papel de quem está se candidatando e também dos partidos políticos. Os partidos políticos, na minha leitura, além disso, têm que fazer um filtro para discursos não democráticos. Ou seja, os próprios partidos políticos têm que dizer, opa, isso aí está fora do jogo. Isso aí é antidemocrático, isso é antipluralista, isso é fora da Constituição, fora das regras do jogo. Você não pode fazer esse discurso dentro do partido. Isso seria um compromisso muito interessante se os partidos políticos assumissem desde já. E no Senado, a gente tem que fazer valer a Constituição. Não pode algo eleitoreiro a 3 meses da eleição, a 1 mês da eleição, para fazer uma diferença no resultado. Não importa qual é a intenção, é uma ótima intenção, tem outras maneiras de fazer isso. Existem caminhos que a Constituição permite. Então o Senado tem que dizer, aqui não. Tem que ser quase uma barreira de contenção para esse tipo de política, que não é uma política adequada segundo a Constituição e a democracia. E tem que fazer o controle. O Senado precisa fazer o controle do Poder Executivo, inclusive das indicações. E mais, não podem ser pessoas que a gente não sabe nem a altura que tem. A gente sabe o rosto, porque isso está na campanha eleitoral, né? E a gente vê ali os avatares, mas que a gente não sabe nem a altura que a pessoa tem, porque a gente nunca viu a pessoa andando na rua. O grande desafio de quem está no Senado é se aproximar da população. É se fazer presente, uma representação presente para conseguir ouvir as demandas. Então, acho que assim a gente vai ter um Senado que faça jus aí à população paranaense. Zirrei, muito obrigada pela tua participação. Boa sorte na campanha, na tua caminhada aí. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada por esse espaço. Vocês estão vindo, o pessoal da técnica que mantém a gente aqui atenta. Muito obrigada. Obrigada a todos pela sintonia, pela audiência. E a gente se encontra, então, na próxima conversa com os principais candidatos ao Senado do Paraná. Obrigada.